Olá, meus alunos, vamos dar início a uma aula, nossa aula de História. Vamos ver agora os 4 assuntos já estudados. Vamos rever, na verdade, vamos fazer a revisão de a chegada dos portugueses ao Brasil, Brasil, períodos históricos, capitanias hereditárias e as grandes navegações. Antes das capitanias hereditárias, nós temos as grandes navegações. Vamos olhar agora, vamos dar uma ênfase na chegada dos portugueses ao Brasil. Eu vou fazer uma pequena revisão. Não vou dar o assunto novamente, vou fazer uma pequena revisão, uma pincelada de os pontos bem importantes de cada assunto já estudado. Nós vimos que na chegada dos portugueses ao Brasil, vimos, né, que se encontra na página 30 e 31 do material de vocês, vimos que Pedro Álvares Cabral, né, saiu de Portugal no dia 9 de março, né, e chegou ao Brasil no dia 22 de abril do ano de 1500. E eles desembarcaram aqui, tinha na sua esquadra, né, uma das pessoas que estavam na sua esquadra, era o escrivão Pero Vaz de Caminha, né, onde ele relatava todos os fatos, né, acontecidos e o que encontrava lá ao rei de Portugal. Nós vimos também que foi realizada a primeira missa aqui no Brasil, no dia 26 de abril. Foi realizada a primeira missa e o padre era... Isso mesmo, Frei Henrique Soares de Coimbra. Dá até para ouvir vocês daqui. Frei Henrique Soares de Coimbra era o padre, né, o frei, que realizou a nossa primeira missa aqui no Brasil. Vimos também sobre o Tratado de Tordesilhas, né, uma pincelada sobre o Tratado de Tordesilhas. Eu até mostrei para vocês esse desenho, onde tem, né, o Tratado de Tordesilhas, onde a Espanha e Portugal, eles dividiram o mundo em uma linha imaginária, onde parte ficou para a Espanha e parte ficou para Portugal. Porém, essa linha, esses lugares que eles traçaram, principalmente esse aqui, eles não conheciam ainda. Então, quando Portugal chegou aqui ao Brasil, essa parte daqui já pertencia a Portugal, que eu disse a vocês que iria dar ênfase depois nesse pedacinho aqui, principalmente nesse pedaço, né? Que vocês lembrando desse pedaço aqui, são as capitanias hereditárias, mas é depois. Pois bem, nós vimos também que Inglaterra, Holanda e França, eles ficaram de fora desse acordo, né? E houve algumas confusões e eles não aceitavam, e o Tratado de Tordesilhas foi por água abaixo. Vimos a questão dos nossos nomes, né? Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, depois Brasil. Depois tiveram outros nomes que eu até citei para vocês. Nós vimos aqui, deixa eu passar aqui um pouco mais para dizer a página a vocês mais precisa. Vimos aqui na página 33 e 34 do material de vocês sobre Brasil, períodos históricos. Isso mesmo, Brasil, períodos históricos. Nesse período histórico, deixa eu pegar aqui as informações, os cartazes. Nesse Brasil, períodos históricos, nós iremos ver, né, nós vimos que existiram 3 períodos históricos. Vamos lá? 2, 3. Muito bem. Vamos ver agora quais são. Será que vocês acertaram? Quais foram os períodos históricos? Muito bem. Eu sei que tem muita gente que acertou. Muito bem. Período colonial, período imperial e período republicano. Foram esses 3 períodos históricos pelos quais o Brasil passou. Nós vimos que nesse período colonial foi caracterizado por quem? Pela luta entre pela luta entre brancos e índios. Muito bem, isso mesmo. E o período imperial? Foi o período caracterizado pela independência do Brasil em 1822 e também a Lei Áurea, aquela que libertou os escravos. Isso aí, esse foi o período caracterizado. Já o período republicano foi o período, né? Como eu disse a vocês, o período imperial, até esqueci de mostrar, período imperial, aqui ó, governado por reis, e o período republicano, governado pelo presidente. Eu não tenho aqui um presidente, mas eu tenho o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele veio para tirar a família real
do poder. Isso aconteceu no período republicano. No ano de 1889 foi quando teve o início do período republicano, onde o Marechal Deodoro da Fonseca, né, pediu amigavelmente, ou melhor, né, tirou a monarquia, né, o rei de Portugal indo embora do Brasil. Isso aconteceu no período histórico, certo? Depois do nosso período histórico, nós vamos ver aqui, deixa eu me encontrar, tem um monte de cartazes aqui. Depois do nosso período histórico, nós vamos ver as grandes navegações, isso mesmo, as grandes navegações. Nessas grandes navegações, nós vamos encontrar, por exemplo, ó, esse aqui. Por que foi que essas grandes navegações começaram? Vocês lembram por que foi que começou? Porque, muito bem, será que vocês estão... Olha aqui, eu tenho aqui essa imagem aqui, né, onde eles partiam da Índia, de Portugal, iam para a Índia, depois, aqui eu não tenho marcando para o Brasil, mas depois eles vieram para o Brasil. Essas grandes navegações ocorreram porque Portugal queria descobrir um novo caminho. Portugal queria descobrir um novo caminho para o Oriente. Ele queria ir comprar suas mercadorias, sim, e vender na Europa, né? Então foi por esse motivo que começaram as grandes navegações. E ocorreram muitos grandes navegadores, né? Bartolomeu Dias, lembra de Bartolomeu Dias? Bartolomeu Dias, ele atravessou o Cabo das Tormentas, isso mesmo. Atravessou o Cabo das Tormentas, mudando o nome para o Cabo da Boa Esperança. E tivemos Américo Vespúcio, né? Tivemos Cristóvão Colombo. Muito bem, tudo isso aconteceu nas grandes navegações. Depois das grandes navegações, nós vimos as capitanias hereditárias. Isso mesmo, as capitanias hereditárias, eu disse a vocês que lembrasse daquele pedacinho aqui, ó. Desse pedacinho aqui, que era esse que nós iríamos nos deter depois. Justamente, então, as capitanias hereditárias. Que aconteceu o quê? 15 lotes, né? Foram doados 15 lotes a 12 pessoas. Eu vou dizer a vocês, ó, como é que pode ser 15 lotes e doados a menos pessoas? Pois bem, então, esses lotes aqui, essas pessoas, essa quantidade de pessoas, né, ganharam mais de um lote. Isso mesmo. E essas pessoas eram chamadas de quê? Olha aqui, ó, ficou fácil. Donatários. E quem foram as pessoas que qualquer pessoa podia receber esses lotes? E aí? Não, claro que não. As pessoas que ganharam esses lotes eram militares, fidalgos e administradores da colônia. Eram pessoas de confiança do rei. Então, eles eram chamados de donatários. Muito bem. Aqui eu tenho as capitanias para vocês relembrarem, tá certo? Olha, houve capitanias que foi divididas em faixas de terra, que foi dividida em 2 lotes. Eu tenho Maranhão, tenho São Vicente também. E aqui nós temos o nome das pessoas. Mas houveram 2 capitanias que prosperaram. Foram 15 capitanias dividido para 12 pessoas, 12 donatários. Tiveram o quê? Isso mesmo, 2 que prosperaram. 1, 2, 3. Quais foram as capitanias que prosperaram? Muito bem, acertou, é isso mesmo. São Vicente e Pernambuco. São Vicente aconteceu, não é? Pelo cultivo da cana-de-açúcar e a produção, ou melhor, a criação de gado. E Pernambuco pelo cultivo também da cana-de-açúcar. Esse aqui, o dono dessa capitania, né, o que ficou responsável, administrador, era Martim Afonso de Souza. Esse administrador aqui era Duarte Coelho. Muito bem. Eu tenho aqui a atividade que vocês irão realizar. Eu vou deixar, depois eu vou tirar a foto, mandar para vocês, tá certo? Vocês vão responder, vão copiar no caderninho de vocês de história, bem organizado, bem organizadozinho, tá certo? Irão mandar para mim uma foto para que eu possa corrigir a atividade de vocês, tá certo? Respondam, de preferência não olhem para o material, porque eu acredito que vocês irão acertar, não vão nem precisar olhar, mas se precisar eu deixo filar. Pois bem, realize a atividade, mandem para mim, uma boa aula e até mais.